da live. Estamos ao vivo. Bom, a galera vai chegar daqui uns 40 segundos, Hugo. E é isso aí. Então, eu vou pedir para se inscreverem, a galera chegar. E vamos aguardar um pouquinho aí. Como o senhor tem passado esses dias aí? Muito bem, graças a Deus. Muito bem. A sua webcam ela só está um pouquinho descentralizada, que você está muito de um lado, assim. Teria como centralizar um pouquinho? Isso ajuda bastante. Pronto. E aí? Perfeito, já melhorou um pouquinho. Bom, já deu os 40 segundos. Meu querido Wilbur Kerg, hoje eu trouxe o senhor aqui para a gente falar um pouquinho sobre a tradução da família 35. Primeira pergunta que eu tenho para o senhor é por que fazer uma tradução da família 35? O senhor poderia responder isso para a gente, por favor? Sim. No meu entender, a família 35 é a linha de transmissão que o soberano Deus utilizou para preservar a exata redação original do Novo Testamento. Não que o texto majoritário, digamos, não seja um bom texto, é um bom texto. Até o texto recebido é um texto bom, adequado para praticamente todo e qualquer uso corriqueiro. Mas como se trata da palavra de Deus, quer dizer, uma coisa que nós cremos que é ser de fato um texto inerrante, um texto perfeito, um texto inspirado, dado por Deus cabalmente, literalmente. Ora, se Deus falou, obviamente não tem nada mais importante para nós do que saber o que ele disse. E saber o que ele disse com certeza, você precisa ter o texto exato. Então, como eu entendo que a família 35 traz a exata redação original, então, para quem crê como eu creio, então é interessante traduzir exatamente esse texto para as línguas desejadas. Eu já fiz um testamento inteiro em inglês, agora estou fazendo em português, já estou na carta de Paulo a Tito. E vamos lá. Dito isso, é preciso, eu declaro outra vez, eu não combato, digamos, o texto majoritário, é um ótimo texto. Quem utilizar esse texto será bem servido. Só que eu entendo que o texto, a família 35, é um pouco melhor. Aliás, é 100%. Isso não vai Perfeito. alterar nenhuma doutrina. Não tem nenhuma doutrina em jogo. Se você utiliza o meu texto, se você utiliza um texto majoritário, quer de Rogers Farstad, quer de Robson Pierpont, ou mesmo o texto recebido, que foi no Testamento da Reforma Protestante. É um texto bom, não tem erro, não tem problema. É o texto eclético chamado crítico, que sim, traz erro de fato, traz contradições cabais, que torna difícil defender a inerrância do texto, porque, na verdade, eles fizeram isso de propósito, é uma coisa maliciosa. Então, é isso aí. Perfeito. Só uma pergunta: qual está sendo o método, ou quais são os métodos que o senhor está usando na tradução, né? Nesse processo da tradução da família 35? Ela é uma Bíblia que a gente vai usar para ir para a igreja, ou ela é uma tradução que a gente vai utilizar mais para uso assim de estudo, né? Como assim, o interlinear majoritário ele tem uma tradução em português, ele não é um uso que a gente leva para a igreja e faz uma leitura, mas é só para estudo. O que o senhor tem em mente no processo de tradução? Era essa pergunta, essencialmente. O que eu quero fazer é promover a autoridade objetiva do texto bíblico, normalmente, no meu caso, no Testamento. Eu já estudei hebraico e coisa e tal, mas eu não tenho a mesma competência no Antigo que eu tenho no Novo. Para promover, então, a autoridade objetiva do texto, é preciso ter o texto cuja autoridade você vai promover. Mas, então, o meu propósito é exatamente traduzir da forma mais clara possível
a forma mais acurada possível para qualquer língua. No caso atual, que estou fazendo para o português, eu consulto a minha tradução para o inglês, mas eu não estou traduzindo essa tradução. Eu estou sempre vendo o exato texto grego e traduzindo o grego para o português. Naturalmente, qualquer processo de traduzir, você é obrigado a fazer interpretações, e essas as interpretações que eu já fiz o estudo para chegar a essa conclusão, então já está na minha tradução para o inglês. Agora, na minha tradução para o inglês tem mais ou menos 5.000 notas de rodapé. Obviamente, as notas de rodapé são minhas. Essas não são inspiradas, as notas de rodapé não é palavra de Deus. Mas essas notas de rodapé trazem uma teologia sistemática, só que não sistematizada. Mas as minhas notas de rodapé trazem muita riqueza, modéstia rigorosamente à parte. Fatalmente, como as notas são minhas, eu estou traduzindo as notas do inglês para o português. Sendo que, naturalmente, sou obrigado a fazer alterações, às vezes eu faço até acréscimos. A minha tradução para o inglês já está na segunda edição. Assim que eu terminar o português, se Deus assim me permitir, eu vou imediatamente fazer uma terceira edição do inglês. Como assim? Porque no processo de traduzir para o português, eu já me vi obrigado a fazer algumas alterações na tradução que eu já havia feito no inglês. Então, eu vou querer uma terceira edição do inglês depois. Mas primeiro eu quero terminar, se Deus permitir, a tradução para o português. Os 4 evangelhos já estão no mercado. Tudo que eu estou traduzindo já vai imediatamente para meu website, prunch.org, prunch.com.br. Já tem até a segunda carta aos Tessalonicenses. Não, a segunda a Timóteo já está lá. Estou agora trabalhando o Tito. Perfeito. Todos os livros do senhor, principalmente essa tradução para o inglês e essa tradução para o português, a gente consegue nesse site, prunch, né, prunch.org. Sim, só que é melhor no português, no Brasil, .com.br, mas é a mesmíssima página. Você vai chegar na mesmíssima página. Só que eu vou explicar o porquê disso. Que quando o meu webmaster, o pessoal que me assessora na parte técnica, quiseram acrescentar YouTube a meu site, aí foi mais fácil. Eles conseguiram um novo domínio, que é o .com.br, exatamente para poder acomodar o YouTube no mesmo site. Mas, assim, tanto faz um como o outro, vai dar na mesmíssima página, não tem problema. Perfeito. Então, quem quiser a tradução sua em inglês com 5.000 notas de rodapé com notas explicativas, é só entrar no prunch.org.com e consegue. Ou digitar o Grupo Kerg Família 35, né? Um pequeno detalhe. O que vai aparecer primeiro é português. Mas lá em cima você vai ver uma pequena bandeira brasileira, uma pequena bandeira britânica e uma pequena bandeira espanhola. Então, você querendo inglês, você tem que clicar na bandeira britânica, porque qualquer coisa em inglês você só vai achar na página em inglês. E que você querendo espanhol, idem. Então, na página em português, você não vai achar a minha tradução para o inglês, porque português é português e inglês é inglês. Você terá de pegar a página em inglês para poder baixar. Você querendo comprar o livro, você pode comprar o livro no Amazon. Perfeito, perfeito. Então fica aí a dica para quem quiser adquirir o trabalho do Grupo Kerg. E eu, particularmente, quando eu bati o olho em Mateus 7, verso 23, eu achei muito interessante. Você não traduziu o termo anomia por iniquidade, você manteve o termo grego, né, transliterou ele, e colocou uma nota de rodapé explicando. Eu achei muito interessante esse jeito que o senhor fez, essa escolha. Então, é uma tradução que, sinceramente, eu achei
olhando dessa perspectiva, eu falei, nossa, cara, interessante. O senhor fez isso com Gehenna e com Hades também ou não? Ou o senhor traduziu por inferno? Não entendi a pergunta, repita a pergunta, se eu fiz Ah, isso com o quê? não, divaguei demais, peço perdão. Eu comentando aqui, eu achei muito interessante o modo que o senhor fez a tradução de Mateus 7:23 na palavra anomia. O senhor não traduziu anomia por iniquidade, ou seja lá o que for. O senhor manteve o termo anomia no grego, transliterado para o português, e colocou uma nota de rodapé explicando a palavra em específica ali, que era uma palavra-chave. Eu achei bem Sim, interessante essa nota. as notas de rodapé eu acho muito úteis exatamente por isso, porque existe o vocábulo anomia já em português, mas não é comum. Muita gente nunca viu, mas existe. Você pode ver que existe já em português, mas é uma transliteração do grego exatamente, porque a iniquidade não resolve. Quer dizer, anomia é exatamente a falta de lei ou a rejeição de lei, tal, alguma coisa assim. Agora, eu tenho achado muito útil o uso de notas de rodapé. Como assim? Porque uma tradução qualquer que não tem esse recurso ou não faz uso desse recurso, então vai colocar iniquidade, suponhamos. Quer dizer, porque não tem coragem de colocar anomia, porque acha que ninguém vai entender, então, mas fica imperfeito, não é nota 10, não é 100%. Agora, com o uso em nota pé, eu coloco a anomia, mas aqui embaixo eu explico, olha, a questão é esta, Então, mas a explicação não é palavra de Deus. Por isso é importante, quer dizer, o que está aqui em cima é palavra de Deus. Agora, o que está aqui embaixo na nota não é palavra de Deus, essa é palavra minha. Mas aí eu coloco isso para ajudar o leitor a entender o que está acontecendo. O que eu quero é que o leitor entenda o texto. Toda a minha abordagem visa exatamente esclarecer o exato sentido do texto. É isso que eu quero, que o pessoal entenda. Então, voltando a uma pergunta sua mais atrás, a minha tradução se destina a qualquer pessoa que queira entender o texto, quer seja uma pessoa comum, um pedreiro, ou quer seja assim um erudito, um pastor, dona de casa, seja quem for, alguém que queira entender a palavra, é para essa pessoa que estou escrevendo, que estou traduzindo. Perfeito, perfeito. O Rogério Mota ele fez uma pergunta bem interessante. O senhor pretende futuramente terminar o interlinear ou o senhor só está traduzindo o Novo Testamento em si, como o senhor fez para o inglês? Não tenho nenhuma intenção de produzir um interlinear. Eu tenho, parece que 2 livros, Mateus e Apocalipse, interlinear, mas isso eu fiz há 20 anos antes de Deus me mostrar a família 35. Então, se você atentar, o texto grego nesses 2 interlineares é o texto majoritário de Rhodes e Farstad, não é a família 35. Mas depois que Deus me mostrou a família 35, aí então o meu caminho mudou. Não tenho nenhuma intenção, por enquanto, de fazer um texto interlinear. Mas já houve aqui no Brasil quem me procurou pedindo autorização para fazer isso. Eu disse, bola para frente, fique à vontade, beleza, faça isso. Então, pode ser que apareça um interlinear com a família 35, mas é feito por outro, não por mim. Porque eu já estou com 86, já vou para 87. E estou ainda podendo trabalhar, mas a verdade cruel é que eu não estou conseguindo mais trabalhar como antigamente. Antigamente eu trabalhava 10, 12 horas por dia numa boa. Agora, se eu trabalhar 6 horas, foi um bom dia. A velha máquina está caindo aos pedaços, a verdade cruel é essa. Então, eu terminando o Novo Testamento português, eu fazendo a revisão, a terceira para o inglês, eu acho que aí já estarei perto da minha chamada. Vamos ver. Mas não tenho planos de interlinear, não. Muita gente pensa que quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele parou nisso, né?
E Lutero, ele continuou fazendo revisões, assim como o senhor está fazendo, ele continuou fazendo revisões. E, se eu não me engano, ele ajudou a traduzir a Bíblia para mais 15 idiomas parentes do alemão. Então, tipo, ele ajudou na tradução do holandês, vários idiomas que são parentes do alemão, ele ajudou na tradução da Bíblia. Então, veja, além de revisar a tradução alemã dele, ele ajudou a fazer outras traduções. E isso muitas vezes é esquecido. O senhor editou um Novo Testamento grego, o senhor traduziu para o inglês, traduziu para o português e ainda vai revisar, rapaz. Nossa, eu tô longe disso. Vixe. Isso aí é um trabalho fenomenal, cara. Fenomenal. Né? Bom, Deus tem me abençoado. Eu reconheço, um privilégio, uma honra, inclusive, que Deus me permite. Que durante toda a minha vida, minha vida já expliquei, a maior parte, minha vida era missões culturais e tal. Mas eu fiz o meu mestrado em teologia quando eu estava na casa dos 20 anos de idade. E aí eu batia o nariz exatamente lá no problema do texto. A escola onde estudei cria na inspiração da Bíblia, mas quando chegou na preservação da Bíblia, eles não tinham resposta. Ninguém tinha resposta naquele tempo. Ninguém sabia onde está, qual é, coisa e tal. E eu sempre tinha esse sonho, assim, esse almejo. Oh, Deus, nos mostre qual é o texto original, a redação original. E Deus me deu o privilégio ele me escolheu, eu descobrir, identificar e tornar público esse texto. Um privilégio inédito que Deus me deu a mim, eu agradeço de coração. Agora, eu publiquei o Novo Testamento com 80 anos de idade. O que eu digo que o meu 80º ano foi simplesmente o ano mais produtivo da minha vida, em termos do texto. Mas, naturalmente, aquilo foi o fruto de muitos anos de trabalho. Então, mas, enquanto Deus me der força e saúde, eu vou seguir trabalhando. Perfeito. Eu tenho agora uma pergunta, ela é bem objetiva. Qual que é mais difícil traduzir? Para o inglês ou para o português? Quais são as dificuldades que o senhor encontra como tradutor ao lidar com as diferenças linguísticas e tal? O que o senhor acha aí? Qual que é a posição do senhor? Seguinte, cada língua tem sua própria personalidade, seu próprio gênio. Tem certas coisas que são mais fáceis falar em português do que em inglês, tem outras coisas que são mais fáceis falar em inglês do que em português. A natureza da linguagem, no entanto, é tal que você pode, mesmo assim, numa circunlocução, você tem que arrumar assim uma variedade de palavras. Se não existe a palavra, por vezes é fácil. Por exemplo, eu estava traduzindo ainda agora, acho que na 2 Timóteo, que Deus existe numa luz inaproximável. Acontece, no entanto, que você procura no dicionário, você não vai achar inaproximável. Mas se você não utilizar, quer dizer, você entendeu fatalmente inaproximável, quer dizer, inaproveitável existe. Por que não existe inaproximável? É a mesma coisa. Inaproveitável é uma coisa que não se pode aproveitar. Então, inaproveitável, uma palavra, em vez de 5, uma palavra é muito mais eficiente do que 5. Então, inaproximável, o que não se pode aproximar, que outra vez, uma palavra em vez de 5. Agora, como eu estou traduzindo o grego, e o chefe é o grego para o português, então, se o português não tem a palavra que eu quero, eu crio. Eu criei inaproximável. Você não vai achar no dicionário. Mas você entende, qualquer um entende. Inaproximável, isso está na cara, óbvio, não tem como não entender.
Em português, o texto grego diz crer para dentro de Jesus. O português não fala assim. Você não vai achar isso em lugar. Crer para dentro não existe em português. Mas eu criei, agora existe. Crer para dentro. É isso que o texto diz. Nem existia em inglês. Believe into não existia em inglês. Agora existe, que eu criei para o inglês. Então, como as línguas em uso são vivas, estão sempre sendo modificadas. As línguas são cheias de vocábulos emprestados. Então, na informática, em português, você tem um horror de vocábulos que vieram do inglês, que é uma área nova. Não existiam esses vocábulos antes. Agora, o processo de traduzir é basicamente a mesma, dependendo da língua que você quiser, com a língua-alvo para a qual você está traduzindo. Mas o que você está traduzindo, o dono da bola é o texto grego. Então, é a gramática grega, é a forma de expressar grega, enfim, que deve ser respeitada na medida do possível. Tem pessoas que acham que o português que deve prevalecer. Eu discordo, não, senhor. O português tem que se subordinar ao grego. O inglês tem que se subordinar ao grego. Agora, traduzir para o inglês, traduzir para o português, traduzir para o espanhol, traduzir, mesmo assim, se fosse para o alemão, mas assim, línguas, digamos, que vêm da Europa, ou que tem muita coisa em comum, que devem muita coisa ao latim, devem muita coisa ao grego, como é o caso tanto do inglês como do português, como do espanhol, enfim. Isso é relativamente mais fácil do que eu. Então, eu já morei na selva com uma tribo de índio. Aí, moço, é outro problema, porque tudo é 100% diferente. Não tem nenhuma mínima coisa parecida. E depois tem um problema cultural, né? Quer dizer, como é que você vai explicar para um índio na selva amazônica as culturas que existiam há 2000 anos em outro lado? Não, você acaba explicando, mas é um horror. Você vai juntando, quer dizer, não tem uma maneira direta, simples, para nem se comentar coisa que eles nunca viram. Você tem que traduzir camelo, por exemplo. Na selva não tem camelo. Nunca ninguém viu um camelo na selva. Tá doido? Você vai fazer o quê? Eu digo que a melhor coisa, como no Brasil os índios são obrigados um dia a aprender português, então você coloca camelo, se você puder, tem como você colocar uma gravura, uma foto de um camelo, é a coisa. Tá aqui, é isso aqui um camelo. Aí o índio, é isso aí um camelo. Pronto. Quer dizer, agora tem certas coisas que eu digo, não é legítimo você querer aculturar, como se diria. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus. Se você for para um povo na Alasca, no Ártico, na Sibéria, não tem. Lamento muito, mas não tem. Não tem ovelha, nada disso. Quando talvez tenha algum tipo de cabra ou algum outro animal. Aí eu digo, não. Quando se trata de uma coisa como o Cordeiro diz, você tem que explicar para o povo o que é uma ovelha, enfim, etc. Porque essa questão é teologicamente carregada. Porque também há toda a ideia do sacrifício no Antigo Testamento, o sangue derramado. Você tem que traduzir isso. Eles nunca ouviram falar disso, lamento muito. Você tem que explicar. Então, você traduzindo o Testamento para uma língua
que era ágrafa, assim, na selva, é bem mais complicado. Bem mais complicado. Mas é possível fazer. A língua Purinã, que é do tronco Aruac, linguisticamente falando, tem meramente 3 ordens relativas de prefixos e 14 ordens relativas de sufixos. Então, numa só palavra, você pode ter um período inteiro. É complicado e alguém acha que o índio é burro, mas eu estava eu estava já dominando a língua até certo ponto, misericórdia. Eu estava querendo traduzir, eu estava com um homem da aldeia comigo, querendo traduzir, e eu queria traduzir pecador. Agora, nenhuma cultura gosta de falar de pecador, então, normalmente, mesmo que tenha o vocábulo, sempre é fácil você achar. Aí ele disse, não, não, isso aí, quer dizer, ele falava um pouco de português, tal, então, pecador em português ele já ouviu falar, tal, blá, 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 mas não tinha em apurinado. Mas eu já dominava a gramática, assim, a morfologia do verbo um pouco. Aí eu bolei a palavra. Kama me regata gari. Kama é fazer, M é negativo, erga é bom, tá faz um superverbo e gari é causativo masculino. Então, Kama me regata gari é um homem que faz mal. Pecador. Aí eu soltei a palavra para o homem, ele ficou aí olhando assim, aí disse, é isso, é isso. Quer dizer, eu criei a palavra e ele entendeu, porque eu criei, mas obedecendo as regras gramaticais, morfológicas da própria língua. E por aí noite adentro. Agora, português é relativamente fácil, inglês quer dizer, para mim, pelo menos, é espanhol. Agora, uma língua indígena, moço, aí é outro universo. Caramba, hein? É uma coisa, tá sendo fascinante ouvir o senhor aí. Essa ideia de conceitos ela é bem interessante. No Japão, quando foram traduzir a Bíblia pro japonês, quando se depararam com o vocábulo Deus, foi um pouco complicado, porque para nós, Deus é uma entidade pessoal que criou os céus e a terra. Para nós isso é fácil de entender. Então, quando a gente traduz, como o senhor disse, para uma língua indo-europeia que foi construída na base do cristianismo, aí é até fácil. O problema é que no japonês, a palavra que mais se aproxima disso é a palavra kami. Só que a palavra kami, ela necessariamente ela não quer dizer Deus como a gente conhece, mas kami é um espírito ancestral que cuida da família. E aí entra em choque, porque Deus ele não é um espírito ancestral que cuida da família, um espírito guardião. Né? Deus ele é uma entidade que não foi criada. Né? Então, traduzir para o japonês é um negócio muito complicado. Fora até a própria questão da cor. Né? Quero ver quando o senhor chegar em Apocalipse 6:8, como é que o senhor vai traduzir. Tem Bíblia que traduz cloros lá por amarelo, verde descorado, verde amarelado, pálido como um morto. Né? Tem várias traduções. Então, o conceito as palavras elas têm conceitos dentro de uma língua, né? E elas mudam, né? E elas mudam, os conceitos eles mudam de cultura para cultura. Mas isso é algo essa questão é aguda. Eu digo que a ideia do nosso Deus, você tem que começar com a criação. Para nós, a essência da ideia de Deus é o soberano criador. Quer dizer, um ser que foi capaz de criar a nossa Terra, o sistema solar e a nossa raça, enfim, etc. Foi isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam andando no contexto pagão, eles começaram pelo Deus Criador, do Criador. Mesmo em Atenas, aí no Areópago, Paulo lidando com ele começou com o Criador. Deus é quem criou os céus e a terra. Aí
É por aí que você tem que ir. Agora, por exemplo, tem uma questão muito aguda se você está traduzindo para um povo muçulmano. Já houve quem quisesse traduzir Deus por Allah. O Allah. Para o muçulmano é Deus, só que Allah nem é Satanás, é um demônio debaixo de Satanás. Mas é totalmente inadequado você utilizar Allah para o Deus da Bíblia. Simplesmente não. Mas tem havido tradutores que caíram nessa emboscada. Não, porque para ele Deus é Allah. Então, só que o Deus dele não é absolutamente o Deus da Bíblia. Não é. Depois, eles absolutamente não podem admitir a Trindade, quer dizer, Deus não tem filho. Então, você quer vou falar de Jesus, Jesus é filho de... Aí não dá. Aí você está falando com um muçulmano, aí não, mas Deus não tem filho. Onde, quer dizer, Deus tem mulher? Como é que... Não. Quer dizer, você está entrando... você tem que ser muito cauteloso naquilo que você vai fazer. Mesmo assim, não, eu quero assim aculturar a coisa, eu quero tornar a coisa assim bem inteligível ao povo, na cultura. Mas até certo ponto, mas não nas questões fundamentais da verdade, porque nas questões fundamentais eles nunca ouviram, não sabem, e a língua não tem como falar essas coisas. Então você tem que criar. É possível criar, eu já fiz isso. É possível. Mas você tem que pensar. Eu peço mesmo a orientação do Espírito Santo. Me ajuda aí, me ilumine, me mostre o que eu faço aqui. Calamitosamente, nem todo tradutor faz isso, mas cada língua é um problema diferente. Você tem que enfrentar a parada como ela é, dependendo da língua que você for enfrentar, no intuito de traduzir a palavra de Deus para aquela língua. Perfeito. Wilbur, tem uma pergunta muito interessante aqui do Roberto Lima. Teremos, então, uma tradução mais fiel que a ACF? Assim, como é que o senhor encara isso? Como é que o senhor vê a tradução da ACF? Não o texto em grego em si, mas em si a tradução. O senhor poderia comentar acerca dessa pergunta? Teremos, então, uma tradução mais fiel que a ACF? Bom, quanto ao Novo Testamento, a minha é mais fiel do que a fiel, até onde eu já traduzi. Só que não existe. A questão também é que eu só traduzo o Novo Testamento e não o Antigo. E todo mundo quer, obviamente, a Bíblia inteira. Você quer o Antigo Testamento e o Novo num livro. A dificuldade é que você tem que tratar o Novo Testamento de um jeito e o Antigo de outro jeito. Porque a questão da preservação do texto é bem diferente nesses dois testamentos. Quanto ao Novo Testamento, que é a minha área de capacidade, de competência, dos novos testamentos que estão disponíveis no mercado, eu digo que a fiel da Trinitariana é a melhor que está disponível no momento, quer dizer, que está lá por inteiro. Como assim? Porque a fiel nada mais é do que a antiga Almeida. O velho João Pereira de Almeida produziu aquilo que nós chamamos de antiga Almeida. Ótimo. Calamitosamente, com a vinda da teoria de Horn e aquela coisa toda que aviltou o texto, então veio a tal da corrigida e atualizada, a ARA da Sociedade Bíblica Brasileira, que exatamente segue o texto eclético, que é uma construção de retalhos, blá, 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 etc. Daí veio a tal da corrigida, que ainda é usada a corrigida, creio em muitas, por exemplo, a Assembleia de Deus. O que é a corrigida? A corrigida é um meio termo. O pessoal pegou a antiga Almeida e a atualizada e seguiu, metade das vezes seguiu a antiga e a metade das vezes seguiu a atualizada. Então, a corrigida é uma mescla
uma mistura dos dois textos. O que fez a Trinitariana, a Sociedade Bíblica Trinitariana, com a Fiel? Eles meramente voltaram à antiga Almeida. Assim como está. Ressuscitaram a antiga Almeida. Então, a Fiel é exatamente a antiga Almeida. Portanto, é um português antiquado, etc. e tal. Só que a antiga Almeida foi exatamente uma tradução do texto recebido, que foi o Novo Testamento da Reforma Protestante. Foi esse texto que Lutero traduziu para o alemão, que João Pereira da Almeida traduziu para o português, que Cipriano de Valera traduziu para o espanhol, que William Tyndale traduziu para o inglês, enfim. Como eu já disse, o texto recebido é um bom texto. Não é perfeito, mas não tem esses erros, essas contradições que o texto eclético traz. Então, como a atualizada e a nova versão internacional, e a linguagem de hoje, e a Bíblia Viva, quer dizer, todas essas versões modernas são traduções do texto eclético, chamado crítico, a coxa de retalhos, com erros e contradições. Então, embora, por exemplo, a nova versão é um português assim mais corriqueiro, é um português mais suave, é um português mais gostoso, mas traduz um texto aviltado. E em se tratar da palavra de Deus, nós queremos a coisa que mais se aproxime à verdade. Se é um português bonito, se é um português suave, se é um português gostoso, isso para mim é uma questão secundária, porque estamos aqui tratando com a palavra de Deus, com verdade. Por isso que eu digo que no Novo Testamento, quanto a um Novo Testamento inteiro disponível na praça, é a Fiel. Tem problemas, mas não tanto quanto as versões modernas. No Antigo Testamento, você tem outro jogo. Todo mundo utiliza praticamente o texto massorético do Antigo, que, no meu entender, é o texto preservado. Deus usou os massoretas para realmente... o que eles fizeram mais foi acrescentar a pontuação vocálica ao texto consonantal, porque o texto original hebraico era consonantal, sem a pontuação vocálica. Mas algumas dúvidas eles resolveram entre que Deus usou esse pessoal. Então, assim sendo, no Antigo Testamento, por exemplo, a nova versão internacional, às vezes, é melhor do que a Fiel. Quer dizer, quanto ao texto hebraico, é mais acurado e também é mais suave, um português mais bonito, enfim, etc. Nem sempre. Então, uma pessoa como eu, que tem opção, eu posso comparar e recorrer ao texto original e blá, blá, blá. Agora, um crente assim, normal, comum, como queira, ele só lê português, é só isso que ele tem. Então, ele vai usar. Eu digo, olha, moço, compre a Fiel, que você será bem servido. Não é perfeito, mas é a melhor coisa no momento que tem. É isso que eu digo. Perfeito. Olha aí. O senhor respondeu o senhor respondeu essa da CE, e aí uma pessoa em seguida já perguntou o que o senhor achava das traduções modernas da Bíblia, e o senhor já respondeu antes mesmo de eu perguntar. Mas eu tenho uma... São todas ruins. Quanto a conteúdo, todas, lamentavelmente, são tradução de um texto aviltado. Eu digo mais, um texto propositadamente aviltado por servos de Satanás. Certo. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Vamos ver se o senhor com essa memória aí, o senhor tem uma memória tremenda. O que mudou na vida? O que mudou na vida do senhor quando o senhor começou a estudar grego? O que o senhor sentiu quando conseguiu traduzir seu primeiro versículo bíblico? E o que mudou isso na sua vida? Lá, nos tempos de seminário. Não me lembro mais. Não tenho como responder essa pergunta. Como assim? Eu nasci crente.
brincando, você entende? Estou brincando, mas eu nasci para pais missionários. Então, eu, desde os primeiros, quer dizer, fui sempre ensinado dentro da Bíblia. Aí eu conhecia toda a linguagem bíblica, eu conhecia toda a doutrina, quer dizer, na medida que eu fui crescendo e coisa e tal. A partir assim, do segundo ano do primeiro grau, sempre estudei em escolas privadas, e eram assim, como é a palavra que eu quero? Você morava lá, quer dizer, a palavra me foge no momento. Então, eu saí de casa a 7 anos de idade e fiquei fora, nas escolas, mas sempre em inglês, porque meus pais eram missionários na Bolívia, mas uma outra missão da Bolívia Indian Mission tinha muitos missionários na Bolívia e eles tinham uma escola para os seus próprios filhos. Como todos eles eram de fala inglesa, eram ingleses, australianos, os holandeses e tal, então a escola era tudo em inglês. Eles recebiam também os alunos de outros missionários, então lá fui eu. Então, sim, escolas internatas, a palavra finalmente me veio. Você falou da memória, mas está decaindo. Enfim, mas também ambiente totalmente evangélico. Então, tudo havia ensino bíblico, enfim, etc. A vida inteira. Segundo grau, eu fui numa academia internata na Flórida, mas totalmente evangélica. Tinha um culto todo dia, enfim, etc. Então, naturalmente, a nossa Bíblia naquele tempo era só o velho King James Version, que eu decorava naquela versão e coisa e tal. Aliás, uma versão de uma qualidade incomum. Agora, foi quando eu estava na universidade, também uma universidade evangélica, que não tem por aqui, mas nos Estados Unidos, toda cidade de algum tamanho tem uma universidade evangélica, ou que já foi evangélica. Mas a universidade onde fui era de fato evangélica. E lá também tinha culto todo dia, enfim, etc. Toda a linguagem era bíblica, enfim, etc. Mas foi aí que eu primeiro comecei a estudar grego koiné, coisa e tal. E aí eu mesmo, por conta própria, comecei a fazer minha própria tradução. Tanto que uma senhora, ela era mãe de um outro aluno, mas ela veio assim visitar, me conheceu, ficou impressionada comigo. Ela comprou e me deu de presente o que nós chamamos um Novo Testamento loose leaf, quer dizer, daquele tipo que você pode abrir e tem os furos no papel e tal, etc. Só que tinha uma folha com o texto do Novo Testamento e outra folha em branco. Para quê? Para eu fazer minhas notas. Ela me deu isso, para me incentivar. Agora, nunca teve assim um dia marcante, porque era a minha vida desde... Nunca sabia de outra coisa. Entendi. Mas interessante. Fascinante essa questão. O senhor já está em 2 Timóteo, né? Traduzindo o livro de 2 Timóteo já, né? Já traduzi, estou traduzindo Tito. Tito já? Quanto tempo o senhor levou desde o início de Mateus até agora em português? Calamitosamente, acho que são já pelo menos 4 anos. É que tem havido muitas interrupções. Eu esperava que faria tudo em 2 anos, mas não tem dado. Simplesmente outros afazeres não tem sido possível me dedicar exclusivamente a isso. E aí estou capengando, estou indo aos poucos, vamos ver se eu chego aí. Mas como eu estou levando totalmente a sério, não estou meramente traduzindo a minha tradução, não, eu estou voltando ao texto, estou traduzindo o texto grego para o português.
E como como eu levo a sério essa incumbência, como eu entendo que estou lidando com palavras de Deus, então eu não estou numa corrida. Meu caso é levar o tempo necessário para esclarecer qualquer assunto. E você pode, quer dizer, o que atrapalha a gente não são os vocábulos assim de grande importância teológica como salvação ou redenção ou coisa ou não. Quando eu estou aí numa lista assim, os quesitos para um presbítero, para um ancião, ele tem que ser isto, ele tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Aquilo. Aí tem aí um verso. Como você vai traduzir? Se ele é briguento, se ele é iracundo, se ele é isto, se é... E é impressionante o tempo que você gasta querendo acertar um vocábulo que não é tão importante assim. Quer dizer, qual é a diferença se ele é briguento, se ele é iracundo? Qual a diferença? Em termos teológicos, não faz diferença nenhuma. Mas como eu creio que é a palavra de Deus, eu quero acertar. Eu quero fazer a tradução mais aproximada possível. A tradução perfeita não existe. É impossível fazer uma tradução perfeita de uma língua para outra. Por que não? Porque as áreas semânticas dos vocábulos meramente não se sobrepõem perfeitamente. Não. Você tem que achar uma coisa que se aproxima, se ao menos a ideia central é aí mesmo. Então, é um exercício que, às vezes, é até angustiante. Tem hora que a gente fica assim, mas, meu Deus, me ajude, como é que eu faço? O que é isso aí? E a dificuldade, óbvio, é que você fica querendo entender, mas aí se foi 10 minutos, 15 minutos, aí foi meia hora, para você escolher entre briguento ou iracundo. Mas, em termos teológicos, não faz diferença. Quer dizer, você pode colocar um... Mas, para quem leva a sério o ofício, a gente não. Eu quero fazer o melhor possível. Então, a coisa, para quem leva a sério, leva muito mais tempo do que você esperava. Você não, isso aqui... Não, Tito vai ser uma beleza. Isso aqui vai ser uma sopa. E, de repente, você... Tá? Esses vocábulos, exatamente. E o que tem nos Timóteos e Tito, exatamente essas listas de homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado. E você... Mas a questão é que demora. Toma tempo. Certo. O senhor tem lembrança, alguma coisa assim, do qual foi o termo mais difícil que o senhor já achou de traduzir a expressão, o versículo bíblico, que o senhor teve mais dificuldade em traduzir até agora? A segunda carta a Coríntios, não me lembro mais o endereço, o capítulo e tal. Mas tem um verso, eu tenho uma nota de rodapé, eu digo, eu não tenho certeza que eu acertei a tradução deste versículo. Eu achei muito difícil traduzir. Aí eu digo com toda honestidade, eu nem sei se acertei. Eu tenho uma nota para alertar o leitor. Olha, cuidado, que aí eu... Quer dizer, o verso é simplesmente tão difícil que, no fim, a gente não tem certeza da melhor tradução. A gente coloca o que acaba colocando, mas como eu quero ser totalmente leal com o leitor, o usuário, então eu me valho mesmo das notas de rodapé. Isso é muito útil, porque aí espera aí, calma, eu explico para que o leitor não seja enganado. Ele sabe onde está pisando. Agora, aí foi realmente um verso inteiro. Mas, às vezes, quando é assim, eu digo lá numa nota de rodapé,
Eu não tenho certeza, não. Então, por isso é que eu faço questão de usar as notas. Eu acho que ajuda até a honestidade, a lealdade para o leitor, né, o usuário. Perfeito. Wilbur Piqueri, já batemos 50 minutos de live. Eu só tenho mais uma pergunta para o senhor, no tocante à tradução, no sentido de tradução. E aí a gente já finaliza, que hoje eu não quero judiar tanto do senhor. A minha pergunta é, o senhor, qual foi a diferença, ou se o senhor sentiu diferença de traduzir os evangelhos e as epístolas paulinas? Se o senhor sentiu alguma diferença, teve alguma dificuldade, porque são dois estilos literários diferentes, né? O uso de palavras, o uso de ideias e por aí vai. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso, se o senhor teve alguma experiência nesse sentido? Sim, grosso modo, os evangelhos são mais fáceis. Como assim? Porque, em grande parte, é narrativo. Então, João foi ali, encontrou com Pedro, aí compraram um cafezinho. Então, esse tipo de coisa é relativamente fácil de traduzir. Já você chega nas cartas de Paulo, mas também Tiago é enrolado, Pedro é enrolado, mas Paulo talvez seja o campeão. A sintaxe é simplesmente horrorosa, quer dizer, ele vai, aí ele tem uma parte, aí ele tem uma parte do a parte, e para nem se comentar que agora nós estamos trabalhando muitas vezes com conceitos, com ideias. Quer dizer, objetos tangíveis é fácil, né? Uma cadeira, uma mesa, um cachorro, uma árvore. Essas coisas são fáceis, porque normalmente a tradução é óbvia, não tem mais. Agora, você vai falar de paciência, ou de amor, ou de fidelidade, ou se é ternura, ou, quer dizer, para nem se comentar, então, a justiça, que a justiça, na verdade, não é uma boa tradução. Seria correteza moral, uma coisa mais assim nessa direção. A dificuldade é mais difícil. Se bem que, uma vez que você escolhe como você vai traduzir um dado termo, aí você pode ir, quer dizer, sempre que acontece esse termo, você vai desde que o contexto seja parecido. Se o contexto muda, muitas vezes o sentido do vocábulo muda. O mesmo vocábulo, mas o sentido muda, porque é assim que se define as áreas semânticas dos vocábulos, é a totalidade dos contextos nos quais o vocábulo pode ser corretamente utilizado. É assim que se define a área semântica de um vocábulo. Enfim, agora, nas cartas, quem tem um pouco de grego, você pode comparar o texto grego com qualquer tradução, seja qual for ela, para o português. Você vai ver que muitas vezes a tradução simplesmente muda a gramática. E aqui é um gerúndio, mas aqui então coloca um verbo finito. Em vez de indo ao mercado, você coloca ele foi ao mercado. Quer dizer, você muda a forma gramatical conforme as exigências da língua para a qual você está traduzindo, desde que você, com isso, não sacrifica o conteúdo semântico. Aí que eu não. Temos que preservar o sentido semântico primeiro. Se dá para conciliar, tudo bem. Se não dá, aí nós mudamos o português, como eu tenho feito. Quer dizer, se for necessário, eu mudo o português para poder transmitir de forma mais acurada o sentido do grego. Mas sem fazer favor, as cartas são bem mais complicadas para traduzir e, portanto, mais demoradas do que os evangelhos. Perfeito. Wilbur, obrigado aí por ter chegado nesse humilde canal aqui. É uma honra receber o senhor. O público aqui, ouvindo aí
ouvindo suas falas, todo mundo se fascinou, e as suas explicações também são tremendas. Muito obrigado, senhor, ter vindo aqui, tá? Tá. Aí. Agora, o Alain me disse que você estava querendo assim fazer isso aqui semanalmente, e aí diz, não, tem que ser uma vez por mês. Tá bom. Eu estou disponível sempre que você quiser. Uma vez por mês já está de bom tamanho. Mas, assim, você arrumando outras questões, você quer ouvir e tal, nós marcamos outra vez. Estou disponível, não tem problema. Perfeito. Eu combinei com o Alan sempre na primeira sexta-feira do mês, né? Janeiro foi na primeira sexta-feira do mês, hoje está sendo a primeira sexta-feira do mês, então eu sempre vou estar colocando nossas conversas na primeira sexta-feira do mês e eu vou juntando o tema para o senhor comentar. Que nem hoje. Então, como fevereiro agora é só 28 dias, então em março vai ser o dia 5 também. Exatamente. Dia 5 vai ser. Então, a gente já marca o dia 5 de março e até lá você vai juntando outras perguntas. Perfeito. Essa é a ideia. Próxima sexta-feira, que ele sempre fala, primeira sexta-feira do mês, aí a gente vai combinando aí, porque, nossa, a live anterior a gente falou sobre crítica textual crítica textual, família 35, a gente trabalhou mais crítica textual. Essa live eu quis enfocar mais do lado de tradutor, e o senhor deu aulas aí que quem assistir essa live futuramente vai sair extremamente enriquecido. Então, eu me sinto honrado de estar trazendo o senhor aqui, e o senhor mesmo explicar, alguém com tanta experiência aí, e que Deus lhe dê muitos anos de vida ainda. Isso está com ele. Se ele vai me dar mais, mas quero que me dê saúde ao mesmo tempo. Porque anos sem saúde não interessa. Perfeito. Então, estarei finalizando a live. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês que assistiram essa live. Estou saindo, ok?